contar para vocês uma história interessante. Aconteceu em Hydesville. Numa casa muito antiga, barulhos intrigantes atormentavam os Fox protestantes. No início pensaram que fosse o demônio, mas logo a verdade apareceu. Em Hydesville, aconteceu em Hydesville, aconteceu em Hydesville. Irmãs Fox assustadas começaram a investigar e com pancadas passaram a conversar. E as perguntas eram logo todas respondidas, um espírito a se comunicar. Comunicação espiritual, comunicação espiritual, provando que a alma é imortal. Comunicação espiritual, comunicação espiritual, provando que a alma é imortal. Yodelay, 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 yodelay. Em Hydesville, aconteceu em Hydesville. Comunicação espiritual, comunicação espiritual, provando que a alma é imortal. Volta o braço forte, tenho ajuda. É a esperança a renascer. Aprendi a não temer a morte. Eis a liberdade o conhecer. Tenho asas longas pra vencer, a eternidade pra viver. Se você quiser me acompanhar, abre as asas e vamos voar, voar, voar. Hey! Oh! Volto o braço forte, tenho ajuda. É a esperança a renascer. Aprendi a não temer a morte. Eis a liberdade o conhecer. Tenho asas longas pra vencer, a eternidade pra viver. Se você quiser me acompanhar, abra as asas e vamos voar, voar, voar. Hey! Oh! Do
meu Senhor, transforma todo ódio em amor. Meu irmão, se essa noite é tão escura, faça luz, faça luz, faça luz, faça luz. Reconheça o amor de Deus que transforma o mundo a cada dia, que traz a esperança e leva a agonia. E a grandeza do meu Senhor transforma todo hoje em amor, em amor, em amor, em amor, em amor, em amor, em amor. Subirei ao céu em espírito e ali adorarei a Cristo Rei. Vou pedir que nos abençoe e que nos dê um puro coração, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Subirei ao céu em espírito e ali adorarei a Cristo Rei. Vou pedir que nos abençoe e que nos dê um puro coração, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver, para que o mundo veja em mim, para que o mundo veja em nós o teu amor em nosso viver. Os meus olhos voltam a florir num jardim de esperanças, pois ninguém está sozinho. Nosso espírito não é mais criança. Não se perca entre os vícios, chama eterna é pra brilhar, e é driblando a própria dor que se aprende a amar. E ter consciência é um voo mais alto, mãos estendidas para doar.
etapa se cumpriu no aprendizado que nos leva à luz. E ter consciência é o voo mais alto, mãos estendidas para doar. E ter consciência é um voo mais alto, mãos estendidas para doar. Semear onde você for, a semente do amor, como o mestre ensinou. E poder ver que por trás de cada olhar há uma chama a brilhar, centelhar na cidade de Deus. Vou seguir o teu caminho, Pai, pois ninguém perdoa, releva, não durma antes que seu coração perceba e sinta toda a paz de quem já faz esforço pra enxergar no inimigo um irmão. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração. Respira, faz uma oração, pede a Jesus para aquele irmão que desconhece a lei de ação e reação. Respira, faz uma oração, nada te acontece em vão. Mostra outra face, a face do perdão. Amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos perseguem. A caridade que consiste na esmola é a mais fácil de todas. Porém, existe uma muito mais difícil e, consequentemente, mais meritória, que é a de perdoar aqueles que Deus colocou no nosso caminho para colocar a nossa paciência à prova. O sacrifício mais agradável a Deus é o que fazemos do nosso próprio ressentimento. Perdão acalma, serena a alma, rejuvenesce, fortalece a boa vibração.
Que a paz do Mestre Jesus envolva todos que acompanham mais uma live da reunião pública da noite de terça-feira. É grande a satisfação em saber que você está aí, do outro lado, ansioso em ouvir mais uma explanação do Evangelho segundo o Espiritismo, o qual está a cargo hoje da nossa companheira Silvana, com o tema Parábola da Figueira Seca. Capítulo 19, item 8 a 10. Mas antes de passarmos a palavra a ela, gostaríamos de lembrar a todos que, além das lives da reunião pública, estão ocorrendo também as reuniões públicas presenciais, tá? Obedecendo a todos os critérios e normas exigidas devido à pandemia. Temos também inúmeras outras atividades, as quais podem ser tirados maiores dúvidas, maiores detalhes, através desse contato que se encontra na sua tela, né? Temos inúmeras atividades, tanto presenciais, como também à distância, como, por exemplo, o estudo da doutrina espírita, que ocorre todos os sábados, a partir das 18 horas. Temos também o tratamento infantil, no sábado pela manhã, não só infantil, como o juvenil, para os jovens também. Temos também os momentos em que os senhores podem estar ligando e obtendo uma conversa fraterna, seja à distância ou mesmo presencialmente na casa espírita, o que ocorre na segunda-feira à noite, né? O que nós chamamos de uma triagem, e assim por diante. Se nós formos falar de todas as atividades que a casa tem de oferecer, iremos tomar um bom tempo da nossa companheira Silvana, o que não é a nossa intenção, né? Lembrando que após a explanação do Evangelho, nós teremos o momento do passe, onde se faz necessário a todos aqueles que têm interesse em providenciar um recipiente com água, pode ser um copinho, uma jarra, uma garrafinha, para fazer uso após o momento do passe ou no decorrer da semana também, né? Lembrando que há remedinho, né, água fluidificada, né, e nos faz muito bem. Nada mais é do que os remedinhos da farmácia divina que ali são depositados. Convido a todos, então, nesse momento, a fecharmos os nossos olhos, formando em nossa mente a figura do Mestre Jesus, com as suas vestes esvoaçantes ao vento, com as suas mãos espalmadas sobre nós, nos derramando muita luz, feliz, alegre e contente, por dedicarmos um pouco do nosso tempo sobre os teus ensinamentos, e que possamos, no transcorrer da nossa existência, colocarmos em prática todos esses ensinamentos, para nos tornarmos pessoas melhores. E tudo isso nos fará muito bem, não só para nós, como aqueles que até nós chegarem também. Pedimos, Mestre Jesus, o teu amparo, a tua proteção a cada um de nós e aos nossos familiares. E que sejamos receptivos a tudo o que a nossa companheira Silvana tem a nos transmitir nesses instantes. Que assim seja. E está com a palavra, então, nossa companheira Silvana. Então, boa noite a todos, queridos irmãos. Então, nesta noite estamos encarregados da explanação do Evangelho, do Espiritismo, e hoje estaremos falando sobre a parábola da figueira seca, né? Como o nosso irmão Pierre já falou, capítulo 19, o item de 8 a 10. Então, para a gente poder entender um pouquinho sobre essa parábola, a gente vai ter que ler o item 8 na íntegra, para que a gente possa entender o que Jesus quis nos deixar através dessa parábola. Então, eles nos diz que quando saíram de Betânia, ele teve fome. E vendo de longe uma figueira, foi ver se poderia nela encontrar alguma coisa. E tendo se aproximado, não encontrou senão folhas, porque não era tempo de figos. Então Jesus disse à figueira, que ninguém coma de ti nenhum fruto. O que seus discípulos ouviram. No dia seguinte, passando pela figueira, viram que ela havia se tornado seca até a raiz.
E Pedro, lembrando-se das palavras de Jesus, lhe disse: Mestre, vede como a figueira que amaldiçoastes tornou-se seca. Jesus, tomando a palavra, lhe disse: Tende fé em Deus, eu vou-lo digo em verdade, que todo aquele que disser a esta montanha, tira-te daí e lança-te ao mar, e isso sem hesitar no coração, mas crendo firmemente que tudo o que houver dito acontecerá, ele o verá com efeito acontecer. Então, essa é uma pequena passagem que está lá na Bíblia, em São Marcos, capítulo 11, versículos 12, 13 e 14, e de 20 a 23. Então, uma pequena deixa para a gente entender melhor o que significa essa parábola. E continuando então, a figueira seca. O que ela simboliza para nós? Jesus tinha a chance de passar o que ele queria dizer através de parábolas, porque na época os nossos irmãos naquela época ainda não entendiam plenamente o que ele queria dizer. Então ele usava símbolos, exemplos para poder explicar o que ele queria deixar como legado. Então a figueira seca, o que ela simboliza? Então essa árvore figueira, uma árvore de figos, quando ela está seca, como diz no Evangelho, o que ela representa? Aquelas pessoas que têm só a aparência do bem, que não produzem nada de bom, né? A gente conhece muitos dos nossos irmãos que, de repente, só tem aquela aparência de ser a pessoa boazinha, que faz o bem, mas não produz, na verdade, nada de bom. Fala também da questão dos oradores, né? Pessoas que têm o dom da palavra, que têm só o brilho e não tem a solidez da palavra. É só o brilho que aparece, não tem aquela solidez, aquela firmeza nas palavras que está falando. Falam que tem o verniz da superfície, que agrada aos ouvidos, mas que, na verdade, quando a gente vai examinar lá a fundo mesmo, a gente não encontra nada que seja considerável ao nosso coração, nada que traga o que a gente realmente gostaria de ouvir e de entender. Fala também que é um emblema, né? Um emblema daquelas pessoas que têm meios de serem úteis, mas que, na verdade, não o são. Né? Tem todos os meios em mãos, mas não fazem uso disso para coisas boas. São utopias, são ilusões, são sistemas vazios, doutrinas sem base sólida. Então, a figueira ela vem simbolizar todas essas coisas para nós. Né? Então, é aquela que não produz praticamente nenhum fruto bom, tem só aparência. E continuando, né? Então, o que está faltando? Se essa figueira secou, alguma coisa aconteceu, né? O que faltou para que essa figueira se tornasse frondosa e desse bons frutos? Né? Seriam as pessoas que a gente já comentou ali. Então, falta aqui a fé verdadeira, aquela fé fecunda, que chega a comover as fibras do coração, aquela fé que transporta montanhas. Temos também no Evangelho falando sobre isso. São árvores que têm somente folhas, né? Mas não têm frutos. E Jesus as condena à esterilidade. Né? Um dia virá que elas secarão até a raiz, porque não produziram nenhum fruto, né? Não conseguiram colocar à disposição do próximo aquilo que aprenderam, aquilo que tem como dom dentro de si. Então vai acabar que um dia vai secar até a raiz. Todos os sistemas e as doutrinas que não produzem nenhum bem à humanidade, isso cairão no nada um dia. Então, as doutrinas, os sistemas têm que ter uma base sólida para poder tocar realmente o coração dos nossos irmãos, né? Realmente mostrar uma fé verdadeira, uma fé firme. Todos os homens inúteis, que por falta de colocar em prática esses recursos que têm em mãos, né? De tudo aquilo que aprenderam, dos dons que trazem, se não colocarem em prática, serão tratados como uma figueira seca, vão acabar secando um dia, perdendo esse dom que tem em mãos, né? Então, temos que colocar todos os recursos que nós temos em mãos em proveito do próximo. Não podemos guardar só para nós, ou deixar lá, escondidinho dentro de nós, os nossos dons, os conhecimentos que a gente tem. Temos que colocar em prática isso no nosso dia a dia, na nossa família, no nosso trabalho, com as pessoas que a gente convive. E aí ele continua ainda falando, né, sobre os médiuns. Então, os nossos médiuns, que somos todos nós, né, falando que médiuns não são só aqueles que estão na casa espírita, médiuns somos todos nós, no nosso dia a dia, que a gente carrega
esse dom de diversas formas, de diversas maneiras dentro de nós, mas nós carregamos. Então, o que são os médiuns? Os médiuns são os intérpretes dos espíritos, né? São aquelas pessoas que interpretam as mensagens dos espíritos e, desta forma, também passando para todos aqueles que desejam ouvir, né? Esses médiuns são pessoas especiais? Não, né? São pessoas iguais a todos nós, somos todos nós. Somos nós que suprimos esses órgãos materiais que os espíritos precisam, né? Para poder transmitir essas instruções que eles querem transmitir, eles precisam de um órgão material, porque nós estamos encarnados, estamos num planeta de provas e expiações ainda, e a gente eles precisam da matéria para poder transmitir essas instruções a todos aqueles que desejam ouvir. São pessoas dotadas de faculdades para esse efeito. Então, todos nós reencarnamos com esse dom da mediunidade, de diversas formas, né? Pessoas que ouvem os espíritos, pessoas que sentem energia, então são de diversas formas, mas todos somos médiuns. E nos tempos que a gente está vivendo, que são tempos de renovação social, os médiuns eles têm uma missão especial, né? Aquela missão de serem árvores que devem dar esse alimento espiritual a todos os irmãos. Então, olha só a missão que cada um de nós temos, sermos essa árvore que deve dar bons frutos, né? Esse alimento espiritual a todos os nossos irmãos, principalmente agora, nessa época que a gente está passando por momentos tão difíceis, né, de pandemia, e a gente até pode notar que existe um pouquinho assim de falta até de fé em Deus, né? As pessoas estão se deixando envolver por energias negativas e de repente vem a depressão, vem a angústia, vem o sofrimento, e é nesse momento que nós temos o auxílio de todas essas pessoas que conseguem, de uma forma ou de outra, equilibrar e colocar em prática esse dom que nós trazemos. Então, é esse alimento espiritual que os médiuns nos dão, né, a todos os nossos irmãos e a nós. São multiplicadores, por quê? Para que esse alimento ele seja abundante, né, seja para todos. Então, os médiuns são multiplicadores do alimento espiritual a todos os irmãos, de qualquer raça, de qualquer classe, qualquer irmão que necessite pode ter o alimento espiritual através de um médium. Eles estão em todas as partes, encontros em todas as partes, todos os países, em todas as classes sociais, entre ricos e pobres, grandes, pequenos. Então, os médiuns estão em todos os lugares. E por que eles se dispõem a essa missão? Para que não haja deserdados e, acima de tudo também, provar aos homens que todos são chamados ao trabalho. Todos nós somos chamados ao trabalho da mediunidade, né? Então, muitas pessoas às vezes procuram a nossa casa, né, para tratar a sua mediunidade, para equilibrar, mas muitas vezes elas querem somente que tire isso delas, né? Eu quero que tire isso de mim porque eu não tenho condições de ser médium. Mas, na verdade, o que a gente tem que colocar é que a gente tem que aprender a lidar com o nosso dom e colocar ele em proveito do próximo, né? Para que a gente possa auxiliar as pessoas que necessitam, que estão passando por dificuldade, assim como todos nós, mas que nós possamos passar por essa dificuldade cientes que nós temos um Pai maior, que nós temos o Mestre Jesus para nos auxiliar, que nós não estamos sozinhos, nós sempre temos o auxílio espiritual do nosso lado. Basta que nós queiramos e que nós coloquemos os nossos dons em proveito do próximo, para não nos tornarmos a figueira seca que Jesus nos coloca ali como exemplo, né, de todas essas pessoas. E continuando ainda falando dos médiuns, né, que os médiuns são todos nós que temos esse dom, mas se de repente, por algum motivo ou outro, a gente se desvia do nosso caminho, né, do fim providencial, que essa faculdade preciosa que nos foi concedida, a gente leve para um outro lado, essa mediunidade que a gente tem, esse dom, se a gente fizer com que vá servir a coisas fúteis ou nocivas, se a gente coloca a serviço de interesses aqui do mundo, em lugar de produzir frutos salutares e só vão dar frutos malsãos, se nos recusamos em torná-lo proveitoso para os outros, se não tiram proveito para si mesmo, se melhorando como a figueira, são como a figueira estéril. Então, se nós não colocarmos
esses dons em proveito do próximo, e se a gente se desvia desse caminho, né, dessa faculdade preciosa que foi concedida a todos, a gente pode se tornar uma figueira estéril, não produzir fruto nenhum lá na frente. Então, nós precisamos buscar colocar esse dom a serviço do próximo, a trabalhar por nós mesmos, né? Deixar de servir as coisas fúteis aqui da terra, as coisas nocivas que fazem mal ao próximo. Temos que colocar essa mediunidade a serviço do nosso próximo sem interesse nenhum, né? sem retorno. A verdadeira caridade é aquela que a gente pratica sem esperar nada em troca. Né? A gente não coloca os interesses aqui do mundo. Temos que fazer com que produzam frutos bons e não frutos malsãos. Né? Então, nós temos que auxiliar da melhor forma possível a todos os nossos irmãos, colocando os nossos dons em prol de todos eles. E da mesma forma, a gente está auxiliando nós mesmos também. E aí vem, né, Deus, o Pai Supremo de todos nós. Se nós não colocarmos esses dons nossos em proveito do próximo, o que vai acontecer? Vai chegar um dia que Deus vai retirar esse dom, que de uma forma ou de outra se tornou inútil nas nossas mãos. Né? Não está produzindo nada, não está ajudando, não está auxiliando essa semente que Deus nos colocou, que a gente não conseguiu fazer frutificar. E o que vai acontecer conosco? Nós vamos nos tornar presas dos maus espíritos. Então, se nós não colocarmos esses nossos dons auxiliando cada vez mais o nosso próximo, nós vamos nos tornar presas muito fáceis dos maus espíritos. Né? Então, por quê? Porque a gente tinha um dom em nossas mãos, que era um dom como se fosse a figueira cheia de frutos, frondosa, e de repente a gente se desviou desse caminho, se perdeu ao longo do caminho. Aí Deus, então, achou que a gente não precisa mais. Esse dom que nós tínhamos em mãos se tornou inútil. Né? Essa semente, ela não frutificou. Ela simplesmente secou. Então, fica muito mais fácil, através disso, a gente se tornar presas dos maus espíritos. Então, nós temos que buscar essa nossa melhora a cada dia. Buscando sempre fazer o bem ao próximo, né? Colocar o nosso dom, proveito de um bem comum, não guardar só para nós, lá no nosso íntimo, não, eu tenho o dom da mediunidade de ouvir os espíritos de repente, mas isso é só meu. Então, não vou trabalhar, não vou procurar uma casa espírita para entender esse processo, e vou ficar no meu cantinho. Então, a gente deixou de fazer com que a semente germinasse, produzisse. Então, vai chegar um belo dia que Deus vai dizer, não, já que não está produzindo, então vamos tirar das suas mãos. Né? Então, olha só a responsabilidade que nós temos em nossas mãos, de buscar cada dia fazer com que os nossos dons prosperem, a gente possa auxiliar da melhor forma possível todos os nossos irmãos, para que a gente não se torne a figueira seca, né? Aquela árvore que não produz frutos, que simplesmente secou, né? Porque nós não colocamos a semente em prol do próximo, não fizemos frutificar, e dessa forma a gente vai se tornar presa bem fácil dos maus espíritos, e aí a gente se perde no caminho. Né? E para voltarmos novamente ao caminho do bem, é uma longa jornada. A gente está aqui no planeta para evoluir, e a cada dia são provas diferentes que nós temos que enfrentar. Então, busquemos sempre nos aproximar cada vez mais do Mestre Jesus através dos nossos dons. Né? O dom de auxiliar o próximo, de uma palavra amiga, estender a mão àquele que mais precisa, e sabemos, todos nós precisamos, né? Então colocando a nossa mão, auxiliando da melhor forma possível todos os nossos irmãos. Então, que essa parábola nos traga esse entendimento no nosso dia a dia, que sempre lembremos durante o restante dessa semana, que precisamos colocar os nossos dons em prática para não nos tornarmos presas dos maus espíritos, que nós possamos estar sintonizados com a equipe espiritual, com os nossos mentores, buscando sempre produzir os bons frutos e sermos uma árvore frondosa, né? Cheia de folhas, de frutos, possamos auxiliar todos aqueles que se achegarem a nós
de qualquer forma, né? Não interessa se materialmente, espiritualmente, mas que a gente sempre esteja disposto a auxiliar o próximo da melhor forma possível. Então, eu espero que essas palavras possam auxiliar a todos nós durante a semana, né? Auxiliem primeiro a nós e depois ao próximo, que a gente coloque em prática os nossos dons, deixando com que ele frutifique, né? Possamos auxiliar sempre da melhor forma possível e sem reclamações, porque muitas vezes a gente acaba querendo ajudar, mas aí já vem a reclamação, né? Porque não conseguiu, de repente, colocar o 100% que você queria e já começa a reclamação. Então, que sempre a gente possa fazer o máximo e o melhor, que é o que os nossos irmãos espirituais nos pedem, né? Façamos sempre o máximo e o melhor e sem reclamação, que nós possamos servir ao próximo. Como nos diz Emmanuel, servir é a honra que nos compete. Eu espero que essas palavras possam auxiliar a todos os queridos irmãos, de uma forma ou de outra. É um texto não muito comprido, mas ele traz assim uma explicação muito grande, mas para a gente que estudou e que montou a aula, né, a gente fica nos analisando. E é realmente isso, colocar os nossos dons em prática. Então agora vamos nos encaminhando para a nossa prece, fechando os nossos olhos, elevando o nosso pensamento a Deus e a Jesus, agradecendo, Senhor, pela oportunidade do trabalho, pela oportunidade de aprender um pouco mais sobre o Teu Evangelho, que estas palavras, Senhor, possam ser a semente que germine em nosso coração e que nós possamos, como nos pede no Evangelho de hoje, colocarmos os nossos dons em prática, auxiliando tantos quantos se achegarem até nós, sejam encarnados ou desencarnados, mas que nós sejamos esses instrumentos de auxílio a todos os nossos irmãos, e que todos nós juntos possamos ser a figueira frondosa, cheia de frutos, auxiliando a todos, formando um grande feixe de varas, que a união seja cada vez mais firme entre todos nós. Mãe Santíssima, obrigada, Senhora, pela oportunidade também de estarmos em Tua presença, pelo Teu abraço maternal, pelo Teu manto que nos envolve em energias de paz e de amor. Que tenhamos uma noite tranquila, de descanso para o nosso corpo físico, muito trabalho e estudo para o nosso espírito. Que assim seja, graças a Deus. Meus irmãos, que alegria nos reunirmos na oportunidade de estarmos junto com Jesus. E dentro deste momento, agora, iniciaremos a nossa participação no passe. Pediríamos que colocassem seus copos com água para a realização da frutificação e que buscássemos no nosso lar aquela posição confortável a fim de recebermos as boas energias. Então, meus irmãos, Jesus nos prometeu que onde estiverem reunidas 2 ou mais pessoas, Ele aí estará. Jesus está conosco, meus irmãos. Tranquilizemos o nosso coração. Respiremos calmamente. Então, inspiremos e expiremos. Inspiremos e expiremos. Oremos com fé, sintamos paz, harmonia e equilíbrio. Divino amigo Jesus, temos a certeza, Senhor, da Sua presença entre nós. Meus irmãos, visualizemos uma cachoeira de águas claras e puras, vindas do amor de Deus, nos banhando. Derramam-se em nossas cabeças, descem pelos nossos ombros, banham o nosso ser, nos trazem paz, serenidade e equilíbrio. Limpam todas as nossas impurezas e pacificam o nosso ser. Sintamos estas águas nos banhando, nos limpando, graças a Deus. Irmãos,
mentalizemos o sol, irradiando luz que penetra suavemente em nosso corpo, raios que revigoram a nossa alma. Mentalizemos Jesus como o sol de nós. Sua luz, seu calor nos envolvem. Sintamos as energias curadoras que emanam de Jesus em nossa direção. Ele ouve as nossas preces. Confiemos nele. Seu amor é infinito e nos acompanha, nos protegendo, nos oferecendo tudo o que necessitamos. Confiemos e ouçamos sua voz amiga. Não vos deixarei órfãos. Meus irmãos asserenados, na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, dentro do nosso lar, roguemos ao Mestre querido, possa nesse momento magnetizar todo o nosso lar, deixando balsâmico, curativo, e roguemos a Jesus nesse instante, possa tocar a nossa água. Senhor Jesus, rogamos nesse momento, Senhor, do vosso coração magnânimo e amigo, Senhor, o magnetismo sublime da tua paz. Confiamos em ti, Senhor Jesus, e rogamos que possa tocar a nossa água, Senhor, semelhante àqueles momentos, Mestre, quando tu esteve conosco há mais de 2000 anos, realizando as curas, Senhor. Quando tocaste, Senhor, os irmãos na vista, quando magnetizaste o barro, Senhor Jesus, pois nós confiamos, Mestre, e temos a certeza de que ao ingerirmos, Senhor, a água que tu magnetizou, poderemos, Senhor, na medida da nossa fé e do nosso merecimento, alcançarmos também a cura das nossas mazelas, Senhor. Mestre, prossegue conosco, Senhor, que assim seja. Graças a Deus.